conflito. Este capítulo se baseia em Mateus capítulo 22, versos 15 a 46, Marcos capítulo 12, versos 13 a 40 e Lucas capítulo 20, versos 20 a 47. Os sacerdotes e príncipes ouviram em silêncio as incisivas repreensões de Cristo. Não lhe podiam refutar as acusações, mas só ficaram ainda mais decididos a armar-lhe ciladas. E com esse desígnio, enviaram-lhe espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. Não mandaram os velhos fariseus, a quem Jesus encontrara muitas vezes, mas jovens que eram ardentes e zelosos e os quais, pensavam, Cristo não conhecia. Estes foram acompanhados por certos herodianos que deviam ouvir as palavras de Cristo a fim de poderem testificar contra ele em julgamento. Os fariseus e os herodianos haviam sido acérrimos inimigos, mas estavam agora unidos na inimizade para com Cristo. Os fariseus sempre se tinham sentido irritados sob a exação do tributo por parte dos romanos. Sustentavam que o pagamento do tributo era contrário à lei divina. Viram então ensejo de armar uma cilada a Jesus. Os espias foram ter com ele e, com aparente sinceridade, como desejando conhecer seu dever, disseram: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Houvessem sido sinceras as palavras, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e teriam sido uma confissão admirável. Mas foram ditas para enganar, não obstante seu testemunho era verdadeiro. Os fariseus sabiam que Cristo dizia e falava o que era reto, e por seu próprio testemunho serão eles julgados. Os que propunham a pergunta a Cristo julgavam haver disfarçado suficientemente seu desígnio. Mas Jesus leu-lhes o coração como um livro aberto e sondou-lhes a hipocrisia. Por que me tentais? Disse ele, dando-lhes assim, por mostrar que lhes lia o oculto intento, um sinal que não tinham pedido. Mais confusos ainda ficaram quando acrescentou: Mostrai-me uma moeda. Trouxeram-lhe e ele lhes perguntou: De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Apontando a inscrição na moeda, disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os espias haviam esperado que Jesus respondesse diretamente à pergunta de uma ou de outra maneira. Se ele dissesse: Não é lícito dar tributo a César, seria levado às autoridades romanas e preso por incitar rebelião. No caso de declarar lícito pagar o tributo, porém, intentavam acusá-lo perante o povo como contrário à lei divina. Sentiram-se então confusos e derrotados. Frustraram-se-lhes os planos. A maneira sumária por que fora assentada a questão por eles proposta deixou-os sem ter que dizer. A resposta de Cristo não foi uma evasiva, mas uma réplica sincera. Segurando a moeda romana sobre que se achavam inscritos o nome e a imagem de César, declarou que, uma vez que estavam vivendo sob a proteção do poder romano, deviam prestar àquele poder o apoio que lhes exigia, enquanto isso não estivesse em oposição a um mais elevado dever. Mas, conquanto pacificamente sujeitos às leis da terra, deviam em todos os tempos manter primeiramente lealdade para com Deus. As palavras do Salvador, dai a Deus o que é de Deus, foram uma severa repreensão aos intrigantes judeus.
houvessem cumprido fielmente suas obrigações para com Deus e não teriam chegado a ser uma nação falida, subjugada a uma potência estrangeira. Nenhuma insígnia romana haveria tremulado sobre Jerusalém, nenhuma sentinela romana lhe jazeria às portas, nem romano governo teria reinado dentro de seus muros. A nação judaica estava então pagando a pena de sua apostasia de Deus. Ao ouvirem os fariseus a resposta de Cristo, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Ele lhes censurara a hipocrisia e presunção, e assim fazendo, exarara um grande princípio que define claramente os limites do dever do homem para com o governo civil e seu dever para com Deus. Ficara assentada uma aflitiva questão. Depois disso, apegaram-se para sempre ao justo princípio, e conquanto muitos se retirassem mal satisfeitos, viram que o princípio fundamental da questão fora claramente apresentado e maravilharam-se do vasto alcance do discernimento de Cristo. Tão logo os fariseus se calaram, os saduceus surgiram com suas astutas interrogações. Os dois partidos achavam-se em oposição acerba. Os fariseus eram rígidos adeptos da tradição, meticulosos nas cerimônias exteriores, diligentes em abluções, jejuns e longas orações, exibiam-se no dar esmolas. Mas Cristo declarou que eles tornavam vã a lei divina pelo ensino de mandamentos de homens como doutrinas. Como classe, eram fanáticos e hipócritas. Havia, no entanto, entre eles, pessoas de genuína piedade que aceitaram os ensinos de Cristo e se tornaram discípulos seus. Os saduceus rejeitavam as tradições dos fariseus, professavam crer a maior parte das Escrituras e considerá-las como regra de conduta. Eram, por assim dizer, céticos e materialistas. Os saduceus negavam a existência dos anjos, a ressurreição dos mortos e a doutrina da vida futura com suas recompensas e castigos. Em tudo isso, diferiam dos fariseus. A ressurreição, especialmente, constituía assunto de debates entre esses dois partidos. Os fariseus haviam sido firmes adeptos da ressurreição, mas nessas discussões, seus pontos de vista a respeito da vida futura tornaram-se confusos. A morte viera a ser para eles inexplicável mistério. Sua incapacidade para enfrentar os argumentos dos saduceus dava lugar a contínua irritação. Das discussões entre as duas facções resultavam de ordinário zangadas disputas, deixando-os mais distanciados que antes. Os saduceus ficavam, em número, muito abaixo de seus oponentes e não mantinham tão forte domínio sobre o povo comum, mas muitos deles eram ricos e possuíam a influência proporcionada pela fortuna. Em suas fileiras achavam-se incluídos os sacerdotes na sua maior parte, e dentre eles era em geral escolhido o sumo sacerdote. Isso acontecia, entretanto, com a expressa estipulação de não salientarem suas céticas opiniões. Em razão do número e da popularidade dos fariseus, era necessário aos saduceus condescender exteriormente com suas doutrinas ao exercerem qualquer ofício sacerdotal.